Fala galera, então chegamos aqui já na promo do terceiro episódio dessa segunda temporada de The Walking Dead Dead City. A crítica completa dos dois primeiros episódios, assim como alguns materiais especiais, assim como as duas lives que já tivemos desses dois primeiros episódios, já estão todas liberadas aqui no canal. E começamos a semana o terceiro episódio aqui com a promo pra gente poder conversar. O título do episódio é Why Did the Mainlanders Cross the River? O inglês aqui, ó, anasalado, mais gripado, cara, tá incrível. Mas traduzindo numa tradução livre é Por que os continentais atravessaram o rio. Eu teorizo que esse título tem a ver muito com a questão dessa invasão da ilha pelos soldados, né, do exército ali falado da Federação da Nova Babilônia, querendo pegar os recursos. Né? Então seria essa a minha tradução livre e o sentido que eu acho nesse título, porque não tem a sinopse para auxiliar, tá? Porque a sinopse ela não está sendo mais liberada pelo MC já com o encerramento do segundo episódio, já jogando a sinopse junto com a promo do terceiro episódio. Ela está sendo liberada um pouquinho antes do final de semana, ou seja, só daqui a alguns dias realmente para a gente saber a sinopse do episódio ali. Então, se tiver algum outro sentido em relação a esse título, obviamente, cara, só com o episódio realmente para a gente poder descobrir. Só que essa promo, cara, ela tá muito interessante porque ela já provoca algo que vem sendo questionado desde o final da primeira temporada e voltou logo no primeiro episódio porque traz algo da relação do Herschel Jr. junto com a Dama. O que realmente aconteceu entre eles. E provavelmente esse episódio aqui seja o episódio mais focado no Central Park, e, né, o tal episódio que os críticos americanos lá, que receberam do primeiro ao sexto episódio, falaram que a gente tem um episódio ali que é totalmente focado dentro do Central Park, onde inclusive tem o zoológico do Central Park, onde inclusive dentro desse zoológico tem o tal urso, que a gente vai ver realmente ali aparecendo dentro desse contexto todo, tá? E vai ter a gangue, né? A tal gangue ali que lembra muito a questão de um culto também dentro da floresta ali que acontece, do parque, do Central Park, que vai ter também essa importância para o que for acontecer dessa caçada. Porque isso que é mais importante, né? Tanto o primeiro quanto o segundo episódio, eles encerram com aquele grande plano no geral, abrindo mais a escala de Nova York, mas focando muito no Central Park. Ele tá, obviamente, até com uma, digamos, potencialidade maior por causa dos anos todos de apocalipse ali que já existe dentro da ilha. E eles vão tentar se refugiar dentro, né? Os soldados ali, Meg inclusa, Herschel Jr. incluso, tentar, dentro da floresta ali, conseguir se esconder dos perigos de quem vai atacar, obviamente o grupo do Croata. Mas eles vão ser surpreendidos, porque eles não vão ser caçados apenas pelo grupo do Croata, principalmente pela gangue, pelo tal do culto que está ali estabelecido. Vamos conferir a promo, bora lá. They've been making a lot of noise. We don't plan on staying. We've got the park surrounded. If the soldiers are dead, I'll find them. If they're not, I'll finish them off. Look out at the city. We get to build something new. Don't see what is or was. See what could be. Tem uma coisa importante, até eu vou botar de novo aqui a promo, para entender aqui, ó, a roupa que o Herschel Jr. está. They've been making a lot of Deixa eu noise. voltar ali. They've been Não making consigo a frisar. lot of noise. Mas a roupa que o Herschel Jr. tá é importante por causa do final dessa promo aqui. Porque se ele tiver com essa mesma roupa, ele é capturado e levado para a Dama. Diretamente para a Dama. A Dama não tem conhecimento que ele está ali novamente. Por mais que acredito que até aquele sinal pode sim ter sido feito. Né? O sinal lá da Bahia, que é visto pelo croata, pode ter sido feito pelo próprio Herschel Jr. ali, de alguma coisa que exista dele com a relação com a Dama. Se não for ele, cara, a Dama não tem menor noção, conhecimento que o Herschel Jr. está de volta na ilha. Então, ele vai ser capturado e levado novamente para a Dama ali. E a gente vai ver esse desenvolvimento acontecendo, digamos, numa linha de tempo normal. O que está sendo conversado entre os dois ali e com que importância tal? Por que importa a roupa, tá, para mim?
do Hachu Jr. e eu não consigo parar ali e frisar exatamente naquele momento ali do vídeo. Porque pra mim parece também, tá? E essa é muito uma teoria minha. Parece que é um backstory, parece que a gente tá vendo realmente um flashback ali do que aconteceu lá atrás, ainda durante os eventos da primeira temporada, quando o Hachu Jr. ele é capturado, mas de Bricks, e levado para a Dama. E naquele momento ali, antes ele passa pelo curado, aquela coisa, mas levado para a Dama depois. E o que existe entre os dois ali pode ser sim algo lá de trás, que também remete muito a por que esse cara pegou, né, e fez o desenho dela, mesmo ela ter tirado o dedo dele. Por que ela recebeu né, esse desenho dele ali? Por que ele faria esse desenho? O que existe realmente? O que aconteceu realmente entre os dois? Então isso pode também ser uma questão de flashback, tá? E eu gostaria até que fosse, cara, porque é importante também a série contextualizar algumas coisas, mas dando tempo e espaço para que isso realmente aconteça em cena. Porque Dead City tem um problema que me incomoda muito, colocar em diálogos acontecimentos importantes, que ficariam muito melhor visualmente acontecendo. E Dead City faz isso de uma maneira, cara, porca, entendeu? Porque ela fez isso já, de colocar eventos importantes em diálogos positivos na primeira temporada e mais de uma vez. E ela já repetiu isso em 2 episódios da segunda temporada. Mesmo que o todo dessa segunda temporada em 2 episódios esteja melhor resolvido do que em 6 da primeira, tá funcionando muito melhor a série, tá? Na real, na segunda, do que aconteceu em 6 episódios da primeira, e a gente só tem 2 da segunda. Mesmo assim, continua se repetindo esse problema, de ter, sim, diálogos positivos ali acontecendo. Então é bom dar espaço, é bom mostrar realmente flashback, é bom a gente ver o que foi realmente feito nessa relação entre aqueles dois ali. E até para desenvolvimento maior dos dois personagens, na real. Eu ia falar só da Dama, mas na real dos dois, entendeu? Porque o Hachu Jr., o Logan King tá mandando muito bem como Hachu Jr., e o Hachu Jr., ele tá trazendo também, assim, um peso dramático que é importante pra Maggie também. Ou seja, tá funcionando para a história da série. Funciona muito para também ter um aspecto primordial da protagonista, junto, né, do Negan, que é a Maggie. Então, esses fatores eles são importantes porque dá mais estofo pro personagem. E aí que tá a palavra, tá? Estofo pro personagem também. E a outra questão toda é a gente ver essa questão do culto, porque a gente tem ali o coração sendo entregue e como que vai funcionar esse culto dentro de The Walking Dead. Até que ponto que eles vão, digamos assim, mais fundo e mais grotesco, ou vão para o campo do suspense, dentro desse culto que acontece dentro do Central Park. Mas principalmente dentro do universo da Walking Dead. Como é que eles vão nesse ponto fundo? A gente já teve outras situações de cultos acontecendo com formas diferentes dentro, principalmente da série principal. Teve também acontecendo, por exemplo, em Fear, entendeu? Mas o que importa é a situação de agora, não como foi feito antes. Eu quero que eles realmente ultrapassem uma barreira e façam algo que seja inovador dentro do próprio universo que Dead City funciona. Por exemplo, a questão que teve ali, né, do ataque à balsa e usando os zumbis para realizar esse ataque, cara, foi uma ideia muito bem pensada, porque ela funciona e ela é inovadora e consegue furar a bolha que ela é inovadora não só em Dead City, ela consegue ser inovadora no universo da Walking Dead. Então é um momento também, assim, de abusar do gênero. Abusa do gênero, sabe? The Walking Dead tem umas amarras, umas travas, assim, que precisa conseguir se desprender, tá? Então, cara, esse terceiro episódio, tomara que ele mantenha algo que eu falei na crítica do segundo episódio. Que ele seja coeso. Porque se esse terceiro episódio conseguir ser coeso como foi o segundo, puxando também do primeiro, essa série, ela tá conseguindo ser melhor que a primeira, não que isso fosse também difícil, mas que bom que tá sendo melhor. Que bom que ela tá contando a história melhor. E esse é para mim o principal ponto para conseguir realmente trazer outras coisas, tá? E daí essas outras coisas a gente conversa mais pra frente em outro vídeo. Galera, coloca mais nos comentários o que acharam da promo, o que vocês esperam para esse terceiro episódio da Walking Dead City. Lembrando que teremos vídeos especiais sendo durante a semana,
Semana que vem, próximo domingo, crítica liberada aqui no canal. Depois, a nossa live tradicional, 8 horas da noite, marcada aqui já direitinho também no canal. Take 04, viva o sonho aqui.